Eu creio que uma das cenas que você mais acompanhou aqui na Record News, cenas aéreas, e nós mostramos isso aqui durante todo o dia, é a quantidade de carro que ficou debaixo d'água. Ou ficou debaixo d'água na Marginal, ou ficou debaixo d'água numa rua encher, ou ficou debaixo d'água. Eu vi uma cena de uma garagem, deixa eu mostrar para você, uma garagem. Os carros ficaram todos debaixo d'água. E aí? A questão que pergunta é o seguinte: será que o seguro cobre ou não? Não sei. Quem está gentilmente conosco é o presidente do Sindicato dos Corretores de São Paulo, o Alexandre Camilo. Alexandre, boa noite. Obrigado aqui por atender ao Jornal da Record News. Boa noite. Olá, Heródoto. Prazer imenso estar com você, seus telespectadores. Estamos à sua disposição. Muito boa noite. Então, Alexandre, eu disse que a gente mostrou uma porção de imagem durante todo o dia hoje. Vi até uma imagem de um senhor bem idoso, empurrando sozinho o carro e tal, e o carro já estava flutuando, aí ó, o pessoal desceu, ajudou, e vi também imagem de garagem, com um carro com água até o topo. E aí, como é que fica a situação do seguro? Situação grave, né? Situação delicadíssima, as pessoas lamentando aí suas perdas materiais, carros, e muitas delas até lamentando as perdas pessoais mesmo. É uma tragédia. O seguro, antigamente, trazia no seu clausulado, na verdade isso traz até hoje ainda, que alguns fenômenos da natureza, intempéries ou qualquer coisa que pudessem causar estragos de tanta magnitude, não dariam cobertura. Mas o seguro é dinâmico e se adapta aos tempos, se adapta às necessidades atuais. Assim sendo, no seguro especificamente para os veículos, quando você, como segurado, tem a cobertura compreensiva, ou seja, que cobre colisão, incêndio e roubo, numa situação dessa, o seu veículo está amplamente segurado. Quer seja para danos materiais, quer seja até para perda total, que via de regra é o que mais vai acontecer numa situação desta, porque o alagamento gera danos ao veículo quase que irreparáveis. Os veículos hoje têm uma eletrônica embarcada muito grande, enfim, o veículo realmente fica muito depredado após sofrer um alagamento das proporções que nós estamos vendo. Assim como também os imóveis, se a pessoa tiver o seguro deste imóvel e neste seguro, um seguro de contra danos, um seguro patrimonial que nós chamamos, constar a cobertura para alagamento, evidentemente, por constar a cobertura, ele também terá os seus prejuízos cobertos. Cabe ressaltar, Heródoto, sem querer me estender demais também, que além da cobertura do ressarcimento propriamente dito, dos danos, do reparo desses danos, especialmente no caso dos seguros de veículos, de motos, tem a assistência. E isso tem sido realmente algo muito útil para o segurado e até para o poder público, porque as seguradoras colocam aí à disposição as suas plataformas, os seus guinchos, para rebocar esses veículos, para desobstruir as vias. Evidentemente que num dia como esse, as chamadas dobram. Segunda-feira, tipicamente, já tem uma elevação de chamadas para assistência muito grande. E num dia como esse, mais do que dobram as chamadas. Além do que, o acesso até onde esse veículo está, se encontra ali danificado, é muito difícil. Evidentemente, você, segurado, consumidor, tem que compreender e tem que ter um pouquinho de paciência, mais paciência ainda, mas certamente a seguradora promoverá este reboque, atenderá a sua chamada. Cabe dizer também que algumas companhias oferecem serviços de higienização dos veículos. Às vezes, quando os danos não são tão grandes assim, a ponto de promover algum reparo necessário no veículo, a companhia também pode promover esse sistema, oferece sistema de higienização do veículo, tão necessário quanto a uma situação dessa. Não sei se você tem mais alguma pergunta, Heródoto. Então, agora, Alexandre, só para eu entender. Então, nós entendemos exatamente o que você disse e quais são as reparações que a seguradora faz. Agora, como é que eu constato isso no seguro que eu comprei? O que está escrito no seguro do meu carro? Eu comprei o seguro,
onde é que eu leio lá dizendo que tem essa reparação? Qual é o tipo? Quando você contrata um seguro para veículo, a cobertura compreensiva abrange, no caso, o alagamento, ok? Alagamento desta ordem. Não é você pegar o seu carro e, por deliberação sua, conduzi-lo para as margens de um rio, de mar, Aí já é fraude, né? Aí já é fraude. Talvez não fosse tanto a fraude, mas uma imperícia ou algo, um agravamento de risco, como nós chamamos. Mesmo uma situação como a de hoje, que prevê a cobertura de alagamento, o agravamento do risco, ou seja, você saber que uma via está interditada. Eu hoje mesmo eu estava tentando retornar a São Paulo, passei por uma situação muito parecida como essa, os navegadores nem sempre identificam ruas alagadas, você não pode querer achar que vai passar e ficar no meio do caminho. A sensatez te diz para você evitar zonas de alagamento ou de um risco mais agravado. Mas a seguradora dificilmente, num dia catastrófico como hoje, vai identificar o que foi um alagamento que te pegou de surpresa ou uma situação que você pode ter forçado a barra um pouco. Então, via de regra, você tendo o seguro com cobertura compreensiva, você terá a cobertura total por parte da seguradora. Tá certo. Só para eu entender, posso ter seguro também que não cobre? Se não for essa característica especial, ou não? Para você ter a cobertura para o alagamento, é necessário que você tenha o que nós chamamos de cobertura compreensiva. Que é a cobertura que cobre danos ao veículo por colisão ou então, alagamento. Se não for compreensiva, não cobre. Se não for compreensiva. Se não for o seguro, não cobre. Se não for compreensiva, não cobrirá os danos ao veículo por esta questão. Mas que hoje é muito difícil, via de regra, as pessoas contratam as coberturas de veículo por orientação dos corretores de seguros. Perfeito. Com a cobertura compreensiva. Há que se dizer que você mencionou há pouco, eu estava assistindo o Record News, o Jornal da Record, e você citou alagamento em algumas garagens, né? Umas delas, inclusive, foi aqui perto da minha residência, eu moro aqui no Alto da Lapa, e houve aqui em alguns edifícios, se não me engano, na Avenida Mofarrege, subsolos, garagens que foram totalmente inundadas. Os veículos que se encontram nestas garagens, sendo segurados com a cobertura compreensiva, terão os separos, ou até mesmo, como eu falei para você, a indenização total do veículo, posto que pelas imagens que nós vimos, estamos vendo, desses veículos não tem como ser reparados. Então, segurado e tem a cobertura compreensiva, que contratou o seguro pelo intermédio de um corretor de seguros, tenha certeza que terá o seu bem reparado. Perfeito. Se você me oportunizar, inclusive, numa outra oportunidade que estive com você, nós debatíamos aquela questão de seguradoras e associações de proteção veicular. Este é o momento onde o consumidor vai identificar uma grande diferença, porque as seguradoras estão totalmente capacitadas, com reservas técnicas e estrutura para prestar este atendimento. Estima-se, eu falei hoje com diretores de algumas seguradoras, estima-se que só no dia de hoje, talvez mais de 5 mil veículos segurados tenham sido danificados. Mas isso, num primeiro momento, certamente amanhã esses chamados aumentarão muito, então o número pode ainda subir muito mais do que isso. Perfeito. E aí que vem a questão. Certamente, essas associações ou cooperativas de veículos certamente não terão condições de prestar este atendimento e de dar esta cobertura. Infelizmente, é numa hora como esta que o consumidor se vê à beira de uma situação que ele achava que tinha um bom seguro e não tinha, na verdade, nem sequer um seguro. Seguros contratados por corretores de seguros e junto às companhias seguradoras regulamentadas pela SUSEP, certamente todos eles estarão amparados pelo seu seguro. Perfeito. Alexandre, mais uma vez, muito obrigado pela sua gentileza aqui conosco. Eu que agradeço, estou sempre à sua disposição. Um abraço, Heródoto. Obrigado.
Bom, o Alexandre Camilo é presidente do Sindicato dos Corretores. Logicamente, também deu para entender fácil, etc, etc. Só um detalhe. Se você tem uma seguradora e no seu carro tem cobertura compreensiva, está escrito lá, você vai ser ressarcido, como ele acabou de falar. Aliás, ele deu um número aqui que eu não vi em lugar nenhum. Ele falou que só no dia de hoje, aproximadamente 5 mil veículos sofreram inundação e deverão ser ressarcidos pelas seguradoras. Mas há uma outra associação, não vou entrar em detalhes agora, a gente já conversou com ele no passado, que é uma associação de consumidores que se juntam para fazer uma cooperativa de seguro, que não é uma seguradora. E o que ele acabou de dizer aí? Que a seguradora tem grana para bancar o carro que está segurado e dar um outro uma moto. E que essa cooperativa, pelo que eu entendi, não tem. Foi o que eu acabei de entender agora. Então, veja bem, eu sei que você já deve estar já com a cabeça quente, meu carro foi inundado, pô, ainda me aparece uma dessas, mas não custa nada a gente ter a informação correta, como ele passou aí, e você fazer, então, uma análise direitinho para quem que você pagou.